Calma aí, só dá uma arrumada aqui no microfone, porque às vezes ele cai. Beleza. Fala pessoal, Nômade Afro aqui com mais um vídeo e o tema de hoje é o futuro das viagens. Vamos falar sobre coisas que já estão acontecendo neste momento e fazer algumas previsões sobre o que eu acho que vai acontecer nos próximos 5 anos, até 2030. Tem muita coisa acontecendo, principalmente com a inteligência artificial, mudando várias indústrias, e também tem outras coisas que estão mudando no nosso comportamento com relação à forma que a gente vê o planeta, com relação à nossa consciência sobre natureza, redes sociais que estão aumentando cada vez mais o tempo que a gente consome nessas mídias. Eu fiz um pouco de uma análise e eu vou estar explicando o que eu acho que vai acontecer nos próximos 5 anos para quem quer continuar viajando e ser um nômade digital. Bom, a primeira coisa que é a mais importante, que é um tema que eu abordo muito no meu blog, eu tenho um blog de viagens, se você tiver interesse em dar uma olhada, o link está na descrição do canal. Eu falo muito sobre ecoturismo, porque eu acho que é um assunto muito importante, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes e um fenômeno que está acontecendo é que está aumentando muito o número de pessoas que estão procurando por hospedagens que são mais ecologicamente corretas, que estão buscando por passeios em que as empresas também têm práticas que são ecológicas, tudo em prol do nosso planeta. Eu acho isso muito interessante, muito bom, porque eu percebo que está aumentando muito o número de pessoas que estão cada vez mais conscientes e que estão, sim, preocupadas com o nosso planeta, o que é muito necessário, porque todos nós vivemos nesse planeta e nós temos que cuidar, sim, juntos. Não são todos, eu já fui para muitos lugares que eu encontrei coisas que me fizeram ficar muito triste, muito lixo que as pessoas jogavam em praias, em rios, e faltava muito uma educação para poder entender o porquê que não é bom fazer isso, porque algumas pessoas que eu vi, elas realmente acham que jogar um lixo na natureza, a natureza por si só vai degradar bem rápido e não é um problema. Mas é sim um problema e é um problema de falta de instruir pessoas sobre como tratar o lixo corretamente. Então, esse é um tema bem grande que eu acho que é muito interessante a gente estar sempre conversando e abordando, porque nós temos que nos conscientizar. É muito importante a gente se conscientizar sobre as formas de preservar o nosso planeta. E com esses números de pessoas que estão mais interessadas nesse tipo de hospedagem mais ecológicas, isso mostra que está sim crescendo o número de pessoas conscientes, o que é muito bom. Outro fenômeno também que vem da parte ecológica é que está crescendo mais o número de pessoas que estão buscando formas de transporte que são menos impactantes no ambiente, como voar de avião só se não tiver escolha, né? Se for possível fazer uma viagem de ônibus ou de trem. Eu estou incluso nesse grupo de pessoas. Eu sempre tento viajar de avião o mínimo possível, mas tem destinos que não tem como, que você tem que fazer uma viagem de avião. Mas se eu tiver uma opção que eu possa viajar de trem, de carro ou até de ferry, quando eu fui do Japão para a Coreia do Sul, eu descobri que tinha um ferry que saía de Fukuoka para a cidade de Busan. Então, eu tomei o ferry em vez de pagar por um voo, que também era um voo bem curto, de 40 minutos, 1 hora. Com tecnologia e o avanço da inteligência artificial, está tendo muito aplicativo que é basicamente um agente de viagens que vai te ajudar a planejar viagens. E eu acho que isso vai mudar bastante a forma como você prepara para ir para um destino especial, na forma que, usando inteligência artificial, vai ser muito bom para ter uma ideia inicial do lugar que você está visitando, para saber quais são as coisas que tem para fazer, quais são os principais costumes que a gente tem que saber antes de chegar no país. E eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito com relação a isso, a criar essa visão mais inicial, o primeiro passo, né, que você precisa saber antes de chegar num determinado lugar. Isso vai mudar muito o trabalho de uma pessoa que cria conteúdo para viagens. Eu acho que vai diminuir um pouco, sim, no sentido que o criador de conteúdo que é mais genérico, né, que é 10 coisas para se fazer no destino X, quais são os costumes que você não pode esquecer no país Y. Eu acho que esse tipo de conteúdo vai cair um pouco em desuso
e vai crescer mais o conteúdo mais autêntico, o conteúdo que vem mais da experiência da pessoa. Ao invés de fazer um conteúdo sobre as 10 coisas que precisa saber antes de chegar no Japão, é mais interessante um conteúdo sobre a pessoa que passou 2 dias numa determinada cidade e o que aconteceu, né, nesses 2 dias, o que foi criado, quais foram as experiências que se criaram nesse tempo, e aí explicar sobre o que passou, os problemas, porque é isso que a gente gosta, né? Eu crio conteúdo, mas as pessoas que eu consumo conteúdo, eu também gosto de saber o lado mais autêntico. Eu gosto de saber os problemas que aconteceram durante a viagem, como a pessoa se preparou antes de chegar nesse lugar e as coisas que aconteceram e que tiveram que resolver de última hora. Isso é o conteúdo autêntico que eu acho que vai dar muito mais valor agora com inteligência artificial, que vai ter mais espaço para criar a parte mais genérica. Bom, com relação ao trabalho, já está acontecendo, o número de nômades digitais está aumentando bastante. Tem várias pessoas que estão trabalhando o tempo inteiro, o full time, né, que eles têm a liberdade total de ir para qualquer tipo de lugar e trabalhar. Tem as pessoas que estão fazendo o modelo híbrido, que pode trabalhar 6 meses no país que elas estão de residência, e aí 6 meses pode ir para outro lugar. Tem pessoas que podem trabalhar, mas precisa trabalhar num fuso horário específico. Então, assim, agora tem várias modalidades e no final o resultado é o mesmo. Está aumentando mais o número de pessoas que têm esse poder de trabalhar remotamente. E o que já está acontecendo é mais serviços voltados para as pessoas. Eu estou agora em Da Nang, no Vietnã, e aqui tem muito coworking space. E quando eu converso com os locais que eu conheci aqui, eles falavam que 6 anos atrás não tinha nada de coworking, né? Mas a demanda cresceu muito, muitos nômades vieram para cá, porque o Vietnã é um país bem legal para se explorar, eu estou gostando muito, e eles decidiram ficar mais o tempo, e aí quem tem a visão de enxergar um negócio e ver que tem uma demanda para coworking, que é uma coisa muito importante para muitos, então abre o negócio. E isso não só aqui, outros países que eu também já visitei, como o Japão, a Coreia, está bem mais fácil de encontrar esses tipos de serviços que são voltados para os nômades digitais. E além disso, está aumentando muito os países que estão oferecendo vistos para nômades digitais, né? Quando eu fiz minha pesquisa antes de gravar esse vídeo, até agora, agosto de 2025, são 66 países. E tem mais. O Vietnã, por exemplo, está estudando de criar um visto para nômades digitais, e a tendência é só aumentar, porque tem uma demanda, está aumentando sim o número de trabalhadores, então por que não facilitar para essas pessoas poderem passar mais tempo num país e também, de certa forma, contribuir com a economia local. Outro fenômeno também são pessoas que têm essa possibilidade de estar indo para outros países trabalhar, também ter a oportunidade de abrir uma empresa em outro país onde os impostos são mais vantajosos. Muitas pessoas fazem isso não tem nada de novo, mas com o número de pessoas crescendo nesse tipo de trabalho remoto, também vai aumentar, já está aumentando o número de empresas, microempresas que estão sendo abertas em vários países, principalmente países que têm essa vantagem de pagar menos imposto. Países que eu conheço, por exemplo, que são muito vantajosos são a Sérvia, o Paraguai e a Geórgia. Esses são os 3 países que eu vi as menores vantagens para você pagar menos imposto e também receber o seu pagamento em euro ou em dólar. Uma coisa que está acontecendo agora é a estabilidade global com relação às fronteiras. E está acontecendo em países como a Itália, a Espanha, que está tendo uma imigração em massa muito grande, um turismo em massa também muito grande, e esse turismo não só turistas, mas também de pessoas que trabalham. Então está acontecendo que muitas cidades estão criando medidas para evitar esse turismo em massa. Eu acho que a tendência vai ser só aumentar em outros países também. Agora, nesse momento, Espanha, Portugal, Lisboa está tendo um problema muito grande. A Belgrado, na Sérvia, depois que a guerra na Ucrânia começou, teve uma migração muito grande de russos que foram para a cidade. E isso também mudou muito o clima da cidade, aumentou os preços. Então, esse fenômeno está acontecendo em várias cidades e está aumentando. E eu acredito que a tendência é só aumentar mais, porque mais pessoas com oportunidade de ganhar
no país que elas estão morando, principalmente se for um país que é mais desenvolvido, e poder morar em outro país que é um pouco mais barato, ou muito barato, como aqui no Vietnã, é uma coisa bem vantajosa a se fazer, né? Mudar para um país mais barato e ter uma qualidade de vida maior. Uma vantagem do aumento do número de trabalhadores globais que eu vejo é que está também desenvolvendo muitas cidades pequenas. Governos estão tentando impulsionar certas partes do país que antes eram cidades mais pequenas e estão puxando mais medidas para desenvolver, para crescer mais, trazer mais investimentos. Esse é o caso de Da Nang agora, onde eu estou aqui no Vietnã, que 10, 15 anos atrás era uma cidade muito pequena e o governo decidiu aumentar o turismo na parte central do país e a solução que eles tiveram foi: vamos trazer mais investimento para Da Nang. E é isso que está acontecendo, é uma cidade que está crescendo muito rápido e agora, nesse momento, você tem acesso a muitos serviços com uma qualidade muito boa e um preço muito bom. Então, agora, na minha opinião, o Vietnã está sendo um dos melhores países para passar uma temporada mais longa, conhecer mais, porque a cultura é muito boa, a comida é maravilhosa, tem muitas pessoas amigáveis aqui, então é um país muito bom para ficar um tempo. Com relação à saúde e segurança, o que está acontecendo muito é que está aumentando a oferta de planos de saúde e planos de viagem internacionais, o que é muito bom para quem está movendo de país em país. Porque antigamente o problema era que se você fosse para um país X, você teria que pagar por um plano de saúde específico daquele país. E aí se mudasse para outro, tinha que mudar outro plano. Agora com planos internacionais, você pega um plano, como o Safety Wing, que é o que eu uso, ele cobre qualquer país do mundo. Se você precisar de qualquer coisa, você pode acionar eles vão fazer um agendamento para você, ou você paga e depois manda a documentação e eles vão te reembolsar. Então é muito bom que está tendo empresas como a Safety Wing, tem várias outras que também oferecem o mesmo tipo de serviço e traz um leque de opções de variedade muito grande para quem precisa, porque é importante. Bom, agora eu quero dar um pouco das minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer nos próximos 5 anos. A primeira coisa que eu acredito que vai mudar é que vai crescer muito o número de pessoas que estão oferecendo os seus serviços, as suas habilidades de forma independente. São os freelancers, são as pessoas que abrem empresas pequenas e aí trabalham com consultoria ou usa rede social para promover o seu serviço. Isso vai crescer mais, porque tem cada vez mais pessoas que não estão felizes trabalhando para corporações muito grandes por conta da falta de flexibilidade, a questão de excesso de trabalho e a questão também da liberdade. Tem muitas pessoas que estão mais interessadas em ter o seu próprio negócio, em poder controlar melhor a forma que eles geram uma renda do que trabalhar para uma empresa e receber um salário no final do mês. Então, esse número tende a crescer e eu acredito que vai aumentar cada vez mais. Outra coisa que eu acredito que vai acontecer é que, apesar de ter inteligência artificial entrando em várias áreas, tradução de idiomas ficando cada vez mais fácil, eu ainda assim acredito que vai aumentar mais o número de poliglotas no mundo. Se você está aqui nesse canal, eu acredito que você vai ser um deles, porque uma coisa que eu falo bastante aqui é sobre a importância de aprender outro idioma, principalmente o inglês, se você é uma pessoa que está querendo viajar para vários países, para você se comunicar. E mesmo que você possa facilmente se comunicar com o Google Translate, não é a mesma coisa. O ganho que você tem de uma comunicação real, sem nenhum tipo de tecnologia, não se compara com o ganho de você entender uma pessoa somente por um aplicativo traduzindo ali na hora. Por mais que você consiga se virar para coisas básicas, eu tenho certeza que o número de pessoas que estão cientes que desenvolver um pouco de uma comunicação entre ela e as outras pessoas locais do outro país que está visitando, vai criar conexões, vai criar experiências muito mais memoráveis. Então isso vai fazer as pessoas entender que aprender outro idioma é sim muito importante, não só o inglês, o espanhol e outro idioma, dependendo do país que você queira ficar, se for ficar um tempo a mais também. Então, eu acredito que o número de poliglotas vai crescer muito. Na parte financeira, a minha previsão é que eu acho que vai aumentar o número de pessoas que vão aprender sobre criptomoedas, principalmente Bitcoin, e entender que
Dá sim para a gente criar uma economia descentralizada usando uma moeda que não é controlada pelo governo. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Bitcoin. Eu acho que é uma ideia fantástica, revolucionária. Eu não acredito que o governo deva controlar a emissão de dinheiro, por isso, para mim, o Bitcoin chegou no momento certo. E se a gente tiver mais pessoas conscientes sobre esse tipo de tecnologia, que entende, pelo menos o básico de como que funciona a blockchain, como que funciona a moeda, e a gente começar a fazer transações entre a gente usando essas criptomoedas, ao invés de usar moedas que foram criadas pelo governo, vai acontecer uma revolução muito grande, porque a gente vai poder colocar o governo em xeque. Tem duas formas de o governo controlar a nação, é através da força ou através do dinheiro. Na força, eu acredito que está caindo em desuso cada vez mais. Por mais que a gente tenha guerras que estão acontecendo, nesse momento, se a gente comparar com o passado, o número de guerras está diminuindo cada vez mais. Então, a melhor forma que o governo tem de controlar as nossas finanças é através do dinheiro. E com o dinheiro ficando cada vez mais digital, a gente tem países na União Europeia, os Estados Unidos, o Brasil, inclusive, também criando moedas digitais que vão facilitar muito o controle do governo. Se a gente começar a fazer transações, comprar e vender coisas usando Bitcoin, o governo não tem controle sobre essas transações. E eu acho que isso é uma maneira muito legal de combater a corrupção e talvez trazer outra perspectiva, porque a forma que a gente vive, para mim, é mais do que claro que não está funcionando. A gente tem uma parcela muito pequena da população que está vivendo muito bem, que controla negócios bem grandes, e que a classe média no Brasil está caindo, e o brasileiro está sendo puxado cada vez mais para a classe baixa. E uma das formas da gente tentar combater a inflação, combater o monopólio de dinheiro por parte do governo é usando Bitcoin e outras criptomoedas que não são controladas por nenhum governo. Eu acredito somente em Bitcoin, apesar de ter outros tipos de criptomoedas que têm projetos bastante interessantes, mas eu só prefiro trabalhar com Bitcoin. E a outra previsão que eu tenho é que eu acredito que as pessoas que criam conteúdos, que já está crescendo bastante esse mercado, vai crescer ainda mais, porém vai ter uma regra que vai fazer uma limpeza, porque o conteúdo que é mais autêntico, que fornece aquela informação que é muito valiosa, é um tipo de informação que todos nós queremos e que eu acho que vai aumentar cada vez mais essa oferta por conta de aumentar o número de pessoas que vão estar buscando esse tipo de vida, que é o estilo nômade. Mais pessoas buscando, é necessário ter mais pessoas também fornecendo informações, trocando experiências. Essa área vai aumentar muito, na minha visão, nos próximos 5 anos. Bom, então é isso, pessoal. Essas são as coisas que estão acontecendo e eu trouxe aqui as minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer no futuro. Se você é novo aqui no canal, o meu nome é Zuka, sou conhecido como Nômade Afro e eu já viajei por 50 países no mundo e continuo viajando. E esse canal eu estou falando basicamente sobre nomadismo digital, como é a vida internacional, e a gente vai discutir sobre outras culturas, o que é necessário para você entrar nessa vida e outros temas que eu achar interessante compartilhar aqui também. Se você gosta desse tipo de assunto, está interessado em aprender mais sobre a vida de um nômade digital, fica comigo e vejo você no próximo vídeo.